crise dos opioides aqui nos Estados Unidos. E aí, Lori, vou jogar para você já uma pergunta que também fala um pouco mais sobre essa situação interna de Nicolás Maduro, que o Américo também trouxe uma introdução, que é qual é o poder arsenal militar da Venezuela e também... enfim, e aí foi essa pergunta, a outra já o Américo respondeu um pouco, mas também queria saber a tua opinião aí sobre Maduro, então, e o poder do arsenal da Venezuela. Na época em que eles ainda tinham uma produção boa de petróleo e tal, eles compraram da Rússia uns aviões Sukhoi, uns helicópteros e navios e também fuzis Kalashnikov. Mas esse equipamento, sobretudo os aviões, eles perderam a eficácia por falta de manutenção e de treinamento, né? Por falta de dinheiro mesmo, né? Houve um sucateamento da produção de petróleo e tal, e eles não estão com forças armadas muito efetivas. Esses milicianos, eles que são milhões de milicianos, né? Segundo eles, foi um corpo das Forças Armadas que o Chávez criou, que é o quinto corpo, né? Tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Guarda Nacional e a Milícia. E, apesar do número impressionante, né, eles são muito ineficazes, né, do ponto de vista militar. Na verdade, essa é uma estrutura, exatamente dentro do modelo cubano que o Américo citou, para proteger o regime do povo, né, para evitar manifestações, movimentações populares. Ele não tem uma efetividade para enfrentar as Forças Armadas de nenhuma potência forte, assim, né? Seria uma carne de canhão ali para... E numa invasão séria, numa operação de verdade, eles não reagiriam, eles iriam para casa, como aconteceu no Iraque, por exemplo, né? É uma coisa assim, é um salário que é pago para eles apoiarem o regime. Na verdade, tem muito mais um efeito político interno do que militar mesmo, propriamente dito. Agora, o Trump, no primeiro mandato dele, ele acenou com a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela para apoiar o Juan Guaidó, né? Houve, em 2018, foram reunidas assinaturas suficientes para um recall, de acordo com a Constituição venezuelana, né, para questionar para fazer o recall do mandato do Nicolás Maduro, e o governo ignorou, não fez o plebiscito, né? E aí a Assembleia Nacional, que na época era de maioria de oposição, declarou a presidência vacante e elegeu o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, como presidente, conforme prevê a Constituição venezuelana. E aí ficaram esses dois governos, né? E aí tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Trump, o governo do Álvaro Uribe na Colômbia, na época, apoiaram o Juan Guaidó. Eu até fui lá nessa época, quando estava essa crise, e tentaram entregar ajuda humanitária à Venezuela, e aí os militares venezuelanos impediram e tal. E aí, nesse período, havia essa especulação de uma intervenção militar. Mas, veja, o Trump não tem mandato político, eleitoral, para fazer uma mudança de regime com intervenção militar. Ele foi eleito, ele se elegeu prometendo não fazer mais isso, tanto em 2016 quanto no ano passado. Então, assim, uma parte substancial do movimento dele não apoia, como o Steve Bannon, por exemplo. Mas e o argumento, Lori, desculpa te interromper, de combater a segurança nacional e o narcotráfico? Daí ele não poderia usar esse argumento, por exemplo?
É que um regime change, assim, é uma coisa muito custosa, né? Assim, porque não derrubar um governo como o da Venezuela é fácil. Difícil depois é colocar um administrar o lugar, né? Colocar um outro governo no lugar e manter esse outro governo no lugar num contexto que pode ser de uma guerra civil, né? Então, essa aventura não existe no horizonte fazer isso. O que ele gostaria era de incentivar mesmo uma ação dos próprios venezuelanos, né? E ele ali apoiando nas margens ali, a 20 milhas da costa venezuelana, que é a água internacional, né? Certo. Só uma